Fala galera, tudo bom? Muito bem, continuando com esse curso de tática, sim? Na videoaula de hoje eu vou apresentar como você precisa calcular para se tornar um mestre, sim? Como que os mestres calculam. Neste caso, eu vou simplesmente mostrar algumas posições, sim? E explicar como funciona, digamos, o conceito de um mestre na hora de um cálculo, sim? Muitas vezes, muitos jogadores têm um cálculo ótimo, sim? Só que eles têm um problema. Eles acabam se confundindo e inclusive trocando ideias na hora dos cálculos. Muito bem, nesta videoaula você vai aprender como se guiar apenas por uma ou outra variante, sim? Para conseguir o melhor lance possível em todas as posições. Vamos lá. Muito bem, dá uma olhada nessa posição. Jogam as brancas. As pretas acabaram de jogar G5. E num primeiro momento, eu já estou com a ideia na cabeça de procurar algum sacrifício em G5. É a primeira coisa que eu pensei. Agora, como jogar, né? E como calcular? Muito bem. Num primeiro momento, você precisa perceber que tem três opções, né? Torre por E8, né? Cavalo por G5 ou bispo por G5. E depois, cada uma tem sua sequência. Como que é a maneira correta de se calcular? Primeiro, você vai observar variante por variante. Esse é o primeiro conceito que você precisa estudar para não errar no cálculo. Então, só lembrando, sim, calcule uma variante por vez. Depois de você fixar esse conceito, agora eu volto para a partida. Beleza. Então, agora que você vai dar uma olhada uma variante por vez, sim, você vai conseguir ter uma facilidade para calcular essas posições. Muito bem. Foi assim como as brancas resolveram que lances como torre por E8 não ajudam nem um pouco na posição das pretas, das brancas, perdão. Por exemplo, torre por E8, agora torre por E8. Agora você está praticamente forçado, né, a realizar a captura de torre em E8. E agora simplesmente poderia acontecer cavalo por torre, ou talvez dama por, sim? E a posição das pretas é um pouquinho pior, mas não é nada grave, né? E de fato, talvez consigam segurar muito bem essa posição. Então, o lance tem que ser alguma coisa do estilo de sacrifício, sim? A pergunta é qual? Se você fizer um lance como cavalo por G5, por exemplo, a variante que eu consigo calcular aqui é a seguinte: peão por cavalo, né? E agora, dependendo das ideias, você poderia chegar a ficar em posições muito ruins. A primeira, acho que torre por torre. Agora torre por torre. E lances como, por exemplo, né, dama por G5, aqui já não funciona, porque depois de bispo G6, você tem a torre de E1 atacada. Então você não pode capturar o cavalo de F6, você vai ser forçado a fazer torre por torre. E aqui as pretas capturam de cavalo. E as pretas ficam simplesmente com uma peça a mais. Claro que não é uma posição super confortável para as pretas, mas jogando bem, deveria conseguir ganhar essa posição. Então, isso aqui só nos deixa uma possibilidade. Claro que você precisa ver várias vezes as variantes, né? Mas sempre de uma vez só. Isso aqui só nos deixa com a possibilidade de bispo por G5, que é o lance que realmente exclama. Agora, lances como intermediários como torre por E3 nunca funcionam porque você consegue recapturar com seu bispo. Então aqui é forçada a sequência H por G5, torre por torre, torre por, e agora dama por G5. Qual que é a diferença entre ter feito bispo por G5 e cavalo por G5? A enorme diferença é que agora o bispo de F5 está pendurado, o cavalo também, e eventualmente sua torre G1 está defendida.
Então agora não existe maneira de você perder material aqui. Na partida foi bispo G6. Agora continuou. Dama por cavalo, né? Seguido de bispo em G7. Que parecia que, na verdade, conseguia uma posição boa para as pretas. Só que depois de torre por E8, dama por E8, as brancas tinham preparado uma enorme armadilha, que é cavalo D5. Depois de cavalo D5, as brancas conservam os 2 peões a mais, já que você não pode capturar a dama, né? Porque o cheque é duplo e ele captura sua dama novamente. Então, foi um grande cálculo feito por parte das brancas, mas sempre conseguindo seguir esse conceito de calcular uma variante por vez. Agora vamos lá para o segundo e para o terceiro conceito, que é importante para você calcular uma variante longa com uma grande precisão. Vamos lá.